vamos dar uma olhada aqui nas formas e depois a gente vai chegar lá em como usar o range interquartil para detectar anomalias em uma variável. Então aqui nós temos as distribuições de frequência de diferentes variáveis. Tá? Aqui é a variável EASY da base de dados de incêndio de floresta. Aqui foram algumas distribuições que eu gerei numericamente, só para poder ilustrar um pouco a forma. Tá? Então aqui a gente tem uma distribuição quase uniforme. Aqui a gente tem uma distribuição que a gente chama de distribuição de Laplace. Tá? E a ideia é ver como que esses dados aí estão distribuídos, como que os dados estão acumulados. Tá? Então, fazer uma análise da forma da distribuição. Lembrando que aqui ainda é uma análise numérica, tá? Todo esse segundo tópico aqui é uma análise numérica que a gente está fazendo aqui da distribuição. Primeira medida de forma que a gente vai trabalhar, ela é chamada de assimetria, que ela mede essencialmente a presença ou ausência de simetria da distribuição, e ela vai analisar aí direção e comprimento da cauda. Eu posso ter cauda para a direita ou positiva, posso ter cauda para a esquerda ou negativa. Lembrando que a gente já falou que a cauda, ela também é um indicativo de anomalia. A gente não precisa entrar em detalhes de como é feito o cálculo, mas a gente precisa entender o significado do resultado desse cálculo, que é a assimetria. Então aqui nós temos essa forma de distribuição com cauda para a direita. Geralmente, quando a média é maior do que a mediana, significa que a gente tem uma cauda positiva ou à direita. E é importante a gente entender isso, porque se eu tiver esse tipo de resultado, eu já sei que eu tenho uma distribuição que é assimétrica à direita. Se a média for menor do que a mediana, eu sei que a minha distribuição tem uma cauda à esquerda. Matematicamente, eu consigo inferir a forma da distribuição a partir do cálculo das medidas de assimetria, mas também das medidas de tendência central, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Na simetria direita, média, mediana, ponto médio. Na simetria esquerda, média, mediana e ponto médio. Aí o coeficiente de assimetria, para a simetria direita ele é positivo, para a simetria esquerda ele é negativo. Outra medida de forma que nós temos, além da assimetria, é a chamada curtose. E a curtose ela vai medir a cauda da distribuição. Então a distribuição pode ter um pico mais íngreme, ou mais agudo, ou mais acentuado, ou mais plano. Tá? E pode ter uma cauda mais longa ou uma cauda mais curta. Então vamos dar uma olhada. Outro ponto importante, né? Eu estou mostrando aqui para a gente também uma medida, um cálculo de assimetria, um cálculo de curtose. Mas nós temos outras formas de calcular a simetria e outras formas de calcular a curtose. E a gente tem até algumas nomenclaturas dependendo do resultado que a gente tem da curtose. Tá? Então, uma curtose negativa implica em um pico mais achatado e uma cauda mais curta. Essa distribuição a gente chama de platicúrtica. Se eu tenho uma cauda mais longa e um pico mais íngreme, eu tenho uma distribuição que a gente chama de leptocúrtica. E se eu tenho uma curtose próxima de 0 ou 0, eu tenho uma distribuição que a gente chama de mesocúrtica. Então aqui eu tenho uma distribuição aproximadamente normal, a gente chama ela de mesocúrtica, como a gente viu, uma distribuição aproximadamente uniforme, então ela é platicúrtica, a gente tem uma curtose negativa, aqui a gente tem uma curtose próxima de 0, aqui a gente tem uma distribuição que ela não é uniforme, mas ela também não tem caudas, como se fosse o meio de uma distribuição normal, sem as caudas, é um semicírculo aqui, uma curtose negativa, portanto ela é platicúrtica, e eu tenho uma distribuição com um pico maior, uma curtose positiva, alta, e é uma distribuição, portanto, leptocúrtica. Então, uma simetria muito grande à esquerda, com um pico grande, uma simetria negativa e uma curtose bem alta. Aqui eu tenho uma simetria à direita, valor do positivo, uma curtose menor do que da variável FFMC, mas ainda positiva e ainda grande, indica também uma distribuição com um pico grande, tá? Com um pico elevado. E aqui a simetria da variável vento deu 0,57, quase zero, portanto ela está praticamente uma curtose zero, né, aqui, e é uma distribuição do tipo mesocúrtica. Então essa a interpretação aqui, análise das medidas matemáticas e também a análise da distribuição, da forma das distribuições representadas aqui visualmente. Distribuição normal, eu falei, essa é uma distribuição bastante importante para nós, porque ela ocorre com uma frequência grande na natureza, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês a média e o desvio padrão dessa distribuição. A distribuição azul, ela está com a média menos 1, então a média dela está aqui, ó, menos 1.
e o desvio padrão é meio. Então, é uma distribuição mais fechada, né? Mais pontiaguda. Aqui eu tenho média 0, desvio padrão 1, essa distribuição normal, digamos, padrão, tá? Média 0, desvio padrão 1, e agora com a média 1, desvio padrão 1,5. Então, é uma distribuição mais larga. Existe, numa distribuição normal padrão, de média 0, desvio padrão 1, a gente tem uma regra empírica, que a gente chama regra 68, 95, 99, 7. Basicamente diz o seguinte: se eu tenho uma distribuição normal e um valor está até, deixa eu refrasear, se eu tenho uma distribuição normal, 68% dos valores estão a um desvio padrão da média. 95% dos valores estão a 2 desvios padrões da média e 99,7% dos valores estão a 3 desvios padrões da média. Por que isso é importante, tá? É porque isso ajuda novamente a gente a se posicionar. Lembra do Score Z? O Score Z, ele mostra pra gente a quantas unidades de desvio padrão você está da média. Então vamos assumir uma distribuição normal como essa. Se eu tenho, pegar o exemplo de novo das notas na prova. Se eu tenho uma nota que está a menos de um desvio padrão da média, seja positivo ou seja negativo, significa que eu faço parte de 68% dos alunos da sala em termos de nota. Agora, se eu estou a 2 desvios padrões, eu faço parte de 95%. E se eu estou a 3 desvios padrões, eu faço parte de 99,7%. Então, eu consigo me posicionar em relação à distribuição de notas, olhando o meu desvio padrão, em relação ao total, né, de alunos que eu tenho ali naquela classe, certo? Então, são regrinhas estatísticas que a gente vai criando para facilitar a gente tirar conclusões a partir da análise de dados que a gente faz. Bom, então deixa eu, agora que a gente já começou a construir uma base de conhecimento, eu já posso vir e entrar em um dos estudos de caso que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá? Esse estudo está analisando multimodalidade e assimetria em séries temporais de emoção. Qual que é o contexto? Eles pegaram aqui medidas de emoção de 7 estudos públicos. Eles utilizam a metodologia de amostragem de experiência, a sigla em inglês é ESM, são 835 indivíduos, e eles querem investigar a modalidade e a assimetria das medidas de emoção da pessoa. Diferentes estudos usam diferentes tipos de emoções. Praticamente todos separam as emoções em emoções positivas e negativas, mas não necessariamente eles trabalham com as mesmas emoções. Aí tem diferentes tipos, modelos de emoção que são trabalhados aí na literatura, principalmente de psicologia. Qual que é a relevância desse estudo? É saber que a forma da distribuição impacta os modelos estatísticos das séries temporais de emoção. Tem modelos, por exemplo, que são muito usados aí para predizer a emoção de um indivíduo, que eles não se aplicam a distribuições multimodais, por exemplo. Tá? Então, você saber a forma da distribuição, a quantidade de modos da distribuição a priori, ajuda você a decidir que modelo preditivo você vai usar, no caso desse trabalho aqui. Depois eu vou disponibilizar o link para todos esses artigos, caso alguém tenha interesse em saber mais, né, dar uma olhada no estudo e se aprofundar. Bom, e os resultados deles, né, mostram que tanto multimodalidade quanto assimetria são prevalentes nesses dados. Tá? Ou seja, eles veem que tem muitos dados multimodais e muitas distribuições que são assimétricas. Tá? Aqui, essa é uma figura do próprio artigo que eu estou colocando aqui para nós, e é só para ilustrar as características da distribuição, e aqui ele está olhando a frequência de indivíduos, ele está olhando a emoção triste, especificamente, tá? E ele está mostrando diferentes resultados. Tá? No caso que eu tenho uma distribuição mais simétrica, embora a gente já vê que tem algumas anomalias aqui, ó, uma distribuição mais assimétrica à direita, uma distribuição bimodal, uma distribuição... Notem que ele está considerando isso aqui um modo, porque senão ele chamaria de bimodal, mas ele está chamando de multimodal, é porque ele está considerando esse aqui um terceiro modo. Tá? Mas ele é quase um platô ali. Aqui ele usou uma escala contínua de 0 a 100 no estudo,
Aqui ele usou uma escala Likert de 1 a 7 no estudo. Então a gente vê que aqui ele tem um histograma, aqui ele tem um diagrama de caixas. A gente vai entender isso melhor no próximo bloco, tá? Lembrando que o nosso objetivo único aqui, nesse treinamento de hoje, é introduzir essas técnicas, tá? As técnicas de análise estatística descritiva e as técnicas de visualização. Então, esse vai ser o nosso foco aqui sempre. Então, aqui a forma da distribuição, plotada para os dados obtidos usando uma escala Likert, uma assimetria positiva ou à direita, 2 modos, e veja aqui também, né, até aqui ele está considerando um modo, né? Então, um modo ali, outro modo aqui, outro modo aqui. Aqui nós temos um gráfico que mostra um número médio de modos para cada item da base, né? Aqui ele tira a média para todos os participantes. Esse é um gráfico, ele é estilo um gráfico que a gente chama de lollipop, ou gráfico pirulito, só que o gráfico pirulito, geralmente, você vem com uma barra só até o ponto, tá? Aqui ele colocou todas as barras verticais, e ele plota os pontos, e as barras verticais são para você diferenciar uma amostra da outra, tá? E cada amostra, cada cor se refere a um estudo diferente que eles estão investigando dentro do artigo deles. Separaram as emoções positivas aqui para o lado esquerdo, as emoções negativas para o lado direito. É sempre curioso perceber como a gente tem muito mais emoções negativas do que emoções positivas, né? Pelo menos a gente segmenta mais, né? A gente fragmenta mais as emoções negativas do que as positivas. E aí, a gente vê que tem a maior parte, mas uma grande quantidade de emoções cuja distribuição tem um único modo, e a gente tem outras emoções que têm mais de um modo. Tá? Como aqui é a média dos estudos, a frequência maior ainda é para um modo apenas nas distribuições, mas a gente tem alguns casos que, como deu maior do que 1,5, né? Então a gente tem uma frequência maior de 2 modos, pelo menos 2 modos aqui em alguns desses estudos. Por exemplo, o estudo de Rowland, para emoção feliz, para emoção empolgado, para emoção relaxado, para emoção satisfeito. Tá? Lembrando, né, que um dos nossos objetivos aqui hoje é exatamente trazer as ferramentas analíticas, trazer as ferramentas gráficas e trabalhar com vocês um pouco como a gente interpreta isso, né, como que a gente analisa e o que a gente conclui a partir dos dados. E notem que esse gráfico aqui, essa visualização, ela ajuda a gente a entender a modalidade das distribuições. E o objetivo final do artigo é saber se eu, obviamente, né, fazer todo o estudo, né, analítico descritivo, mas também saber se eu consigo ou não aplicar os métodos preditivos para emoções. E isso está conectado àquele fluxo do processo que a gente mostrou. Né? Primeiro eu faço a análise descritiva, depois eu vou para a análise preditiva. Eles estão aqui na análise descritiva, objetivando chegar na análise preditiva em um estudo futuro. Aqui nós temos agora o diagrama de caixa. Eu mostrei para vocês, ainda não expliquei em detalhes como ele é construído, embora eu falei ali, né? Você coloca os quartis, do primeiro ao terceiro formam a caixa e você tem o valor mínimo e o valor máximo. Tá? Então a essência do gráfico é essa. E aqui ele está plotando o gráfico, agora ele está olhando por estudo, então aqui ele tem, são 7 estudos, ele está pegando as emoções positivas, até esse aqui, que está fronteiriço ali, né? Então tem os 7 estudos aqui, e ele está mostrando para a gente como que tá o diagrama de caixas de cada um deles, né? E é interessante perceber que as emoções positivas, elas são mais assimétricas à esquerda, né? E as emoções negativas são mais assimétricas à direita. Né? O Skurners aqui, ó, que é a assimetria, está dando mais negativo para as emoções positivas e está dando mais positivo para as emoções negativas. Outra coisa que a gente percebe é que as emoções negativas, elas também têm um range interquartil maior, tá? Então elas têm distribuições mais espalhadas. Né? Eles estão plotando os pontos aqui em cima para a gente ver a densidade de pontos sobre o gráfico de caixa. Então é muito interessante a gente perceber essa diferença, tá? Nas distribuições das emoções positivas e emoções negativas, tanto em relação à variabilidade, né? As emoções positivas são menos variáveis do que as negativas, e também a assimetria, né? Aqui está mais à esquerda, ali está mais à direita.
Aqui eu trago alguns comentários, né? As pessoas geralmente relatam altos níveis de emoções positivas, mas ocasionalmente relatam níveis mais baixos, causando uma simetria negativa. Isso pode ocorrer porque as pessoas experimentam emoções positivas com mais frequência ou intensidade em um dia normal, levando a um agrupamento em valores mais elevados. No caso aqui das emoções negativas, a gente tem uma distribuição onde a maioria dos valores está agrupada na extremidade inferior, com uma cauda longa no lado direito, né, uma cauda positiva longa. O que sugere, né, que as pessoas relatam baixos níveis de emoções negativas, mas às vezes experimentam níveis elevados, né, resultando numa simetria positiva maior. É como se eu tivesse menos emoções negativas, mas quando eu as tenho, elas são mais acentuadas. Tá? Então é muito interessante, né, a gente conseguir perceber o poder e a quantidade de informação que está por trás desses gráficos. Bom, muito bem. Então vamos falar agora das medidas de associação. Até aqui, todas as medidas que nós falamos tratavam uma única variável. Agora, a medida de associação, ela é uma associação entre variáveis. Então nós vamos olhar a relação ou a associação entre duas ou mais variáveis. E a maioria dessas medidas de associação está aí no intervalo de -1 a 1, onde -1 significa uma associação negativa perfeita ou uma correlação negativa perfeita. 0 indica ausência de associação e +1 indica uma associação positiva perfeita. Ok, bom, falando primeiro da covariância, co significa fazer junto, tá? Então, covariância é como as duas variáveis se alteram ou variam em conjunto. O cálculo, quando a gente olha, ele é muito simples. Ele pega cada valor da variável, subtrai da média daquela variável e multiplica pelo valor da outra variável subtraído da média. Tá? Então, ela está olhando as tendências. Essa variável está crescendo em relação à média. E o que acontece com essa? E aí a gente já vê claramente, se essa variável está crescendo em relação à média e essa aqui também, as duas variáveis variam no mesmo sentido. Se enquanto uma cresce em relação à média, a outra decresce, então elas estão covariando, né, ou variando em sentidos opostos. A gente vai ter um sinal negativo aqui. Tá? Então, se elas estão variando no mesmo sentido, a gente tem uma covariância positiva. Se elas estão variando em sentidos opostos, a gente tem uma covariância negativa. E a matriz de covariância é simplesmente a aplicação do cálculo de covariância para cada par de valores. Tá? Então, aqui a gente tem a base de dados ainda de incêndios florestais, e a gente está calculando a matriz de covariância entre a variável x e todas as outras variáveis da base. Uma coisa que a gente observa nessa matriz é que a gente tem valores imensos, como esse aqui, 10.838, e a gente tem valores muito pequenos, como esse 0,01. Então, uma maneira da gente resolver e padronizar para que a gente possa fazer uma análise relativa da covariância é calculando a correlação. Então, a correlação é a covariância normalizada pelo produto do desvio padrão das duas variáveis. E a correlação ela está sempre no intervalo -1 a 1. Isso facilita muito a análise, porque se a gente olha aqui, por exemplo, a gente consegue ver, eu destaquei aqui, né? A maior correlação positiva está entre as variáveis DMC e DC, e a menor ou a maior correlação negativa, né? Ou a menor correlação, a maior correlação negativa, está entre as variáveis temperatura e umidade relativa. O que faz sentido, né? Porque geralmente em temperaturas mais elevadas, você tende a ter um clima mais seco, então, enquanto uma dessas variáveis cresce, a outra diminui. Então, esse é um exemplo aqui de aplicação da correlação nessa base. E aí nós temos um gráfico, esse gráfico está plotando duas variáveis entre si, é um gráfico que a gente chama de gráfico de dispersão, e a gente plota uma função de aproximação chamada de regressão linear, que tenta fazer com que a diferença ou o erro entre todos esses valores e essa reta, que é a regressão, seja o menor possível. Tá? Então, essa é a regressão linear. E a inclinação dessa reta me dá a correlação. Eu tenho uma inclinação positiva, eu tenho uma correlação positiva. Para esse par de variáveis também, uma correlação positiva. Para a variável temperatura e umidade relativa, a gente já viu, a correlação deu menos 0,53. Aqui a gente está vendo que a regressão linear está negativa aqui. E entre a temperatura e o vento, eu também tenho uma correlação negativa aqui entre essas duas variáveis, embora ela seja uma correlação mais fraca do que entre as variáveis temperatura e umidade relativa. Aqui para outro par de variáveis e para outro par de variáveis. Tá? Notem que interessante esse caso,
que é o caso da variável chuva versus a variável DC. Praticamente não existe correlação, só que eu tenho alguns valores anômalos, são poucos. Provavelmente aqui eu tenho 2 valores, tá? Então eu tenho 3, 6, 7, 8 valores. E esses 8 valores aqui fazem com que eu tenha uma correlação positiva entre essas duas variáveis. Então é muito importante a gente perceber o impacto que as anomalias causam no resultado da nossa análise, na distribuição, enfim, tudo que a gente faz com os dados. Bom, mostrando um segundo estudo de caso aqui para gente, como eu falei, é muito mais um exemplo de aplicação do que um estudo de caso, mas por se tratar de um artigo real, tá? Esse artigo aqui, ele usa medidas de ressonância magnética por imagem de placas carótidas para analisar aí o risco de arteriosclerose em comunidades. O contexto, né, medir os componentes da placa carotídea por meio de ressonância magnética e estimar a confiabilidade no estudo da base populacional. Relevância: mostrar a capacidade da ressonância magnética por imagem de alta resolução em medir componentes da placa aterosclerótica de forma não invasiva em uma população ampla, fornecendo dados cruciais sobre a confiabilidade das medições, destacando a importância da variabilidade do leitor. Resultados: compreender a patologia arterial e os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Isso pode influenciar aí as estratégias de prevenção e tratamento. O que eles estão mostrando aqui para a gente? O que eles estudaram? Eles fizeram várias medidas e eles querem comparar o resultado de uma medida com a outra. E aqui eles estão analisando aí a espessura do tecido. E o objetivo é analisar a consistência das medidas. Está tendo variação nas medidas desse paciente, dessa característica aí ao longo do tempo ou não está? Se está, qual que é a associação entre essas medidas ao longo do tempo? Então, em todos os casos aqui, a gente tem um ângulo de aproximadamente 45 graus e, portanto, a gente tem uma correlação positiva quase perfeita quando a gente traça essa regressão linear aqui, que eles traçaram. E os círculos aqui indicam diferenças maiores do que 2 desvios padrões da média, e os triângulos indicam diferenças maiores do que 3 desvios padrões da média. Tá? Então, o meu objetivo de trazer esse caso aqui para vocês é mostrar a importância dessas técnicas que a gente falou aqui para vocês na aplicação em estudos de caso de saúde e medicina. Tá? Então, aqui a gente está vendo os autores plotarem um gráfico de dispersão, a gente vai ver daqui um pouquinho no terceiro e último bloco, mas o que a gente já viu? A gente já viu regressão linear, a gente já viu o conceito de desvio padrão, então tudo isso está sendo usado nesse gráfico aqui, nesse estudo deles. E aqui eu mostro para vocês agora uma tabela do próprio artigo, tá? Então aqui é um copy and paste, né, do próprio artigo, mostrando a importância do uso das medidas resumo dentro do estudo que eles fizeram. E aqui eles estão mostrando nesse artigo a média, mais ou menos, de desvio padrão. Essa é uma notação muito usada na literatura científica. Você coloca a média e o desvio padrão aqui é de 0,15 para mais ou para menos dessa média. E depois a gente tem um range interquartil. Aqui ele está colocando Q1 e Q3. Então tudo isso está nessa tabela que sumariza os resultados. E aqui ele tem uma medida de significância estatística dos valores que estão sendo apurados. A gente não falou sobre isso, foge um pouquinho do escopo do nosso treinamento aqui hoje, mas só mencionando que essa informação também consta nessa tabela 3 aí do artigo. Então, ele está mostrando as médias, os desvios padrões, os ranges interquartis, das variáveis quantitativas dos exames de ressonância magnética para a raça e o gênero dos pacientes. Tá? E aí ele está mostrando cada uma das variáveis que estão sendo medidas, né? O volume total da parede do tecido ali, a espessura e assim por diante.